Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, que é a causa dos milagres na nossa vida. Tua palavra que é a verdade, Senhor. Tua palavra que é uma vestimenta a qual podemos nos revestir e viver nas dimensões do teu Espírito. Senhor, nesse tempo de tanta tribulação, medo, inseguranças, que o teu povo aprenda a acessar o Espírito e a viver nele. Porque não há nada que nós estejamos passando que já não está provido para nós no Espírito. Nós podemos dizer: Jeová Jirê, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para, debaixo de muita humildade e quietude de alma, aprendermos com o Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Lembrando que amanhã, meio-dia, eu entro com uma live no Instagram, amém? E amanhã o nosso culto online não é mais 20 horas, domingo, é 18h30, ok? A partir de amanhã, segunda, terça e quarta é 20 horas, mas domingo, a partir de amanhã, 18h30, ok? Não se esqueça disso. João capítulo 3, versículo 6. Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, não há nada melhor, nem esperança mais sólida do que aquele que nasceu de novo tem como possibilidade de vida em qualquer circunstância que ele esteja. Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada que está acontecendo ou que irá acontecer que já não vem acontecendo desde a queda do homem, em que as circunstâncias se levantam principalmente para destruir o povo de Deus. Mas graças a Deus que o povo de Deus é indestrutível. Graças a Deus que quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Graças a Deus que Ele nos deu autoridade para pisarmos sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E nada, absolutamente, nos causará dano algum. Agora, todos sabem essa ênfase que Deus me deu, esse encargo de pregar pelo Brasil e as nações a vida no Espírito, ou a vida segundo o Espírito. E eu queria tentar transmitir para você o que eu vejo. Eu queria tentar implantar em você a minha percepção. Porque o Espírito é uma dimensão possível em qualquer circunstância que você se encontre. É um reino paralelo. É uma realidade paralela. É uma possibilidade real.
em que não importa se você está no monte, no vale, se você está enfrentando um leão, um urso, um gigante, se você está num tempo de paz, se o inferno tramou tudo contra você, lançou tudo contra você, em qualquer momento você pode acessar o Espírito, porque você nasceu de novo e você tem um Espírito para ser acessado. Você tem um Espírito para ser habitado. A habitação da sua alma precisa ser no Espírito. A habitação do seu corpo precisa ser no Espírito. Precisa ser nas realidades invisíveis. Nas realidades da onde tudo veio a existir. O mundo e tudo que há no mundo veio a existir dessa realidade que nós temos acesso em qualquer circunstância. O problema é que, por nós sermos treinados pela religião, a gente nem entende muito bem o que eu estou falando. É um assunto meio doido. Acessar o Espírito, viver no Espírito, frutificar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. É um assunto não muito pregado pela igreja, porque quando você descobre o Espírito e acessa o Espírito, você começa a ficar liberto das práticas religiosas. Quando você descobre essa habitação celestial, essa realidade possível, no meio de qualquer crise que você se encontre, o Espírito sempre é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Quando você descobre que pode entrar em outra dimensão, vivendo uma situação, então você tem esperança verdadeira. Esperança de que esse câncer não irá matar o seu corpo, mas você vai destruir esse câncer por viver no Espírito. A esperança de que a falta de dinheiro não vai continuar na sua vida, porque esse lugar que você acessou, essa porta espiritual que você entrou, é um lugar de abundância. Muita abundância. Não existe falta no reino do Espírito. Quando a mulher de Apocalipse 12 voa para o deserto, diz a Bíblia que ela recebe as asas da grande águia, e ela voa para o deserto. Aqui tem uma coisa muito paradoxal, porque a águia não voa para o deserto. A águia voa acima das nuvens, para que ela possa enxergar a presa. Ela vai para os penhascos. Mas a nova natureza não. A nova natureza, ela vai para o deserto. Por quê? Porque ela tem a dimensão do Espírito. Deserto é o lugar onde você aprende a viver no Espírito. Deserto é o lugar onde você aprende a acessar o Espírito e desfrutar do que existe no Espírito. Quando a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos, quando a Bíblia diz que Cristo, Ele enche tudo em todas as coisas, a Bíblia está se referindo a essa possibilidade. Ou seja, você pode sair agora do seu problema, assim, num clique. Você pode sair agora dessa doença. Você pode sair agora desse problema financeiro. Quando eu digo agora, eu estou dizendo agora no sentido mais literal que você puder imaginar. A possibilidade que está a seu favor agora, em Cristo, pelo Espírito, ela é simplesmente total. Quando Davi estava fugindo de Saul,
Davi era da tribo de Judá, e somente os da tribo de Levi poderiam entrar na casa de Deus. E Davi estava com muita fome, porque já haviam dias que ele estava fugindo de Saul. E a Bíblia diz que Davi, conversando com o sumo sacerdote Abimeleque, ele diz: nós estamos com fome, eu e meus homens. Abimeleque disse: olha, aqui não tem outra comida a não ser o pão da presença. Só que é negado a vocês esse pão. Esse pão é para quem é da tribo de Levi. Mas Davi sempre viveu de maneira transcendente. Apesar de ser da tribo de Judá, Davi sempre desfrutou o céu na terra. Davi foi o cara que construiu um tabernáculo sem absolutamente nada, a não ser a arca no centro do tabernáculo e 288 músicos em volta da arca, louvando e adorando 24 horas por dia. Davi viu o reino do Espírito. Davi entendeu o funcionamento do reino do Espírito. Queridos, e a maior força do universo é a força que vem do Espírito. O Espírito prevalece sobre o físico sempre. Por nós sermos extremamente religiosos ainda, a gente tem dificuldade de nos mover no espiritual e trazer à existência o que precisamos por fé simples. Porém, Jesus disse: quem se tornar como criança, entra. Quem conseguir diminuir e deixar de ser um projeto acabado para passar a ser um projeto inacabado. Uma criança é um projeto em começo. Uma criança é sensível. Uma criança acredita. Uma criança é ensinável, moldável. É fácil para uma criança entrar no Espírito. Assim como é fácil para você entrar no Espírito. Pastor, e eu estou entendendo. Eu entendo que eu preciso andar no Espírito, viver no Espírito, ser guiado. Mas como é isso na prática? Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem ensina um peixe a nadar? Quem ensina uma águia a voar a quilômetros de altura? Senão as suas próprias naturezas intrínsecas. Pronto, eu já te respondi. Como viver no Espírito? Comece a obedecer a sua nova natureza. Comece a dar lugar a Deus que é Espírito na sua vida. É impossível você aprender o que eu estou pregando. Só é possível você experimentar. Hoje essa palavra não é para que você aprenda, porque não tem a ver com aprendizado mental, tem a ver com o desenvolvimento da sua nova natureza. É quem você é. E a palavra de Deus diz que a criação aguarda, gemendo. Olha como o povo está gemendo. Olha como o povo está gemendo. A criação aguarda, gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. De quem tem a natureza do Pai e aprendeu a acessar essa natureza e viver nela, extraindo dela tudo que precisa. Jesus disse: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, a primeira coisa que precisa acabar na sua vida é aquele sentimento de um Deus distante, de uma bênção distante, de um milagre que um dia vai acontecer.
Você precisa ficar liberto desses conceitos. Sabe, essa noite nós vamos passar clamando ao Senhor. Fique liberto desse conceito. Essa noite nós vamos tirar 40 dias para buscarmos a face. Sabe, isso é o espírito da antiga aliança tentando contaminar a graça. Porque você está tão perto de Deus que o próprio Deus chama você de Deus. Jesus disse: não sabei que vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo? Não há nada que você esteja buscando que esteja fora de você mesmo. Assim como Deus tirou Eva de Adão, Deus tira o milagre de você. Eva foi fruto de uma costela. Eva foi fruto de uma costela. O que é uma costela? É uma parte do meu corpo que me dá firmeza, que me dá estrutura, que segura a minha carne. Da minha costela eu tiro a cura. Da minha costela eu tiro a prosperidade. Da minha costela eu tiro a minha libertação. Pastor, mas seja mais específico. Lembra quando Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu espírito, do seu homem interior, fluirão rios de água viva. Então, o grande segredo da igreja dos últimos dias, não do sistema religioso. O sistema religioso não tem cura para ele. Ele não vai se converter. E, infelizmente, não tem salvação para o mundo cultural, econômico, político e religioso. O que existe sobre qualquer sistema religioso são falsos profetas, manipulando as pessoas, procurando tirar todas as vantagens sobre as pessoas, eliminando as pessoas quando necessário, manipulando as massas quando necessário. Mas para aquele que entende a realidade do Espírito e aprende a acessá-la, passando pela porta que é o exercício da fé, por ouvir Deus, essa pessoa descobre que tudo é possível ao que crê. Você só acessa o Espírito quando você descobre que tudo é possível ao que crê. Crer te põe no Espírito. O que é crer? Nós podemos dar aqui 1 milhão de conceitos fantásticos. Nós podemos falar sobre crer uma semana inteira. A palavra crer no original grego é a palavra pistel, que significa pensar que é verdade. Crer, na sua maneira mais simples, é pensar que é verdade. Quem crê, ele não aguarda, ele sabe. Quem crê não diz, vai acontecer. Quem crê diz, já aconteceu. Quem crê assume a realidade do Espírito na alma como verdade. O Espírito é a realidade e a alma é o objetivo. Preste atenção. Você é espírito, alma e corpo. Tudo está feito no seu espírito, porque o seu espírito nasceu de Deus. Você é nova criatura. Agora, para que haja manifestação do invisível no visível, algo tem que sair do seu espírito objetivamente na sua alma. Paulo chama isso de transformação da mente.
Paulo chama isso de metanoia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí Paulo diz assim, para que isso aconteça, você precisa oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se não queimando em oração? Queimando em oração. Queimando em oração. Toda vez que eu passo algumas horas do meu dia falando em outras línguas, eu estou oferecendo o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o resultado dessa oferta no altar de oração é que a revelação que virá do Espírito iluminará a minha mente, as minhas emoções, trará lucidez mental e emocional, de maneira que eu vou poder fazer decisões de fé. E são decisões de fé que me dão acesso. A senha do Espírito é a fé. A senha, a chave dessa porta, a chave desse portal, é quando você assume a verdade como verdade para você. Quando você permite, através da oração em línguas, oh irmãos, ai de mim se eu não orasse em línguas. Porque hoje, pela graça do meu Pai, eu tenho extraído tudo o que eu preciso: saúde, um casamento feliz, uma família abençoada, finanças abundantes. Eu tenho extraído tudo que eu preciso do Espírito. A questão é que antes eu não sabia fazer isso. Eu sabia funcionar na carne. Eu sabia me deitar com Agar. Eu sabia produzir Ismaéis. Eu sabia produzir falsas soluções, ou soluções temporais, terrenas, humanas, passageiras, advindas de regras, de conhecimento natural, de esforço próprio, de religiosidades, etc, etc, etc. Muitas vezes por obedecer doutrina de demônios. Mas aí Deus para e te diz: chega. Deus estende a mão como seu pai e te diz: chega. Você não vai mais viver uma vida acessando a carne para tirar da carne a sua subsistência. Você vai parar de acessar a carne e você vai aprender a acessar o Espírito, para tirar do Espírito o que já te pertence em Cristo Jesus. O que Deus fez? Ele fez tudo em Jesus Cristo para você. Jesus Cristo é o sonho de Deus. Jesus Cristo é o projeto de Deus. Jesus Cristo é a vontade de Deus. Jesus Cristo é a meta, é o alvo, é o começo, meio e fim, é o alfa e ômega. Jesus Cristo é a obra de Deus, para Ele, para a criação e para você. É tão forte que a Bíblia diz que em Cristo tudo subsiste. É tão forte que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da criação. Ele é o cabeça dos principados e potestades. Então tudo que Jesus é, Ele é para você. Mas isso não está disponível por esforço. Isso não está disponível por você fazer alguma coisa que nasceu na sua alma, que nasceu na sua cabeça. Você precisa ouvir Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você precisa orar bastante em línguas para que haja sensibilidade, porque a voz de Deus ativará o seu acesso ao Espírito. Lembra quando Jesus começa a ensinar sobre o reino, sobre esse lugar que eu estou falando?
sobre essa realidade paralela. Jesus, lá em Mateus capítulo 13, começou a contar várias parábolas. Parábola do semeador, parábola do fermento, parábola daquilo, parábola das redes, parábola disso, vai contando. Aí Jesus conta uma última parábola, lá em Mateus 13. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Que tesouro é esse? Seu espírito. Paulo, tentando ensinar isso para a igreja dos Coríntios, ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, temos esse tesouro em vasos de barro. Deixa eu ler esse texto, porque ele é muito forte. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo diz assim, no versículo 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder venha de Deus. Preste atenção, esse tesouro é o seu espírito recriado, onde tem tudo que você precisa. É mais do que ter, irmãos. Você é o milagre que você precisa. Você é a resposta que você precisa. Jesus diz: vós sois a luz, vós sois o sal, vocês são meus filhos, vocês nasceram de mim, vocês têm a minha natureza, vocês têm o meu espírito, vocês são o sopro de Deus na terra. Isso não existia antes do novo nascimento. Mas quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, todo mundo nasceu de novo. Lembra de Pedro, que negou Jesus 3 vezes? Quando Pedro foi morrer, ele estava no Espírito. Ele disse: ei, eu não mereço morrer como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Pedro fez piada com a morte. Pedro zombou da morte. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Pastor, então eu posso tirar o meu casamento da carne e levá-lo para o Espírito? Eu posso tirar a minha saúde da carne e levá-la para o Espírito? Eu posso arrancar as minhas finanças do natural e levá-las para o sobrenatural? Não só pode, como pelo amor de Deus, faça isso. Agora, de quem é o reino? Das crianças. Você tem que ser muito infantil, muito simples, muito ensinável, muito pequenininho para ouvir o Espírito Santo. E quando você começar a ouvir o Espírito Santo, você vai descobrir que ouvir o Espírito Santo é o pote de ouro da vida espiritual. Ele diz assim: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que tudo venha de Deus e não de nós. Aí ele fala algumas coisas muito interessantes. 2 Coríntios 4, versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Uau! Por que que ele diz: em tudo somos atribulados, porém não, em tudo perplexos, porém não, em tudo isso, porém não? Porque eu tenho esse tesouro, eu tenho essa esperança, eu tenho essa possibilidade. Sabe quando você faz uma poupança gorda,
nos últimos 20 anos, e você tem lá 5 milhões nessa poupança, cara, você está tranquilo agora. Porque você entesourou dos últimos 20 anos. Você está tranquilo. Você pode acessar a sua poupança e viver com ela o resto da sua vida. Agora, nós que somos salvos, nós não precisamos ajuntar tesouros na terra. Porque todo tesouro que eu ajunto no meu espírito tem o potencial de se manifestar com provisão para mim a qualquer hora que eu precisar. Não importa o que Deus está falando comigo, aquilo é uma pedra preciosa, que pode se manifestar como provisão. Tudo que Deus diz tem o potencial de virar provisão na minha vida. Talvez Deus está me ensinando sobre perdão, mas na hora que eu precisar aquilo vira provisão. Deus pode estar me ensinando sobre cura, mas na hora que eu precisar vira provisão. Porque são riquezas espirituais manifestáveis. São riquezas espirituais que podem se materializar. Querido, esse é o seu chamado. É vestir o espírito de matéria. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus criou o homem. E Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, macho e fêmea os criou. Gênesis 1. Criou. Espírito. Em Gênesis 2, Deus vestiu aqueles espíritos de matéria. Ele fez um corpo de barro, pegou aquele espírito que ele tinha criado e soprou dentro do corpo, e aquele corpo viveu. E agora você tinha um espírito encarnado. O que é o milagre? É o espírito encarnado. É o verbo que se faz carne na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho, nos seus estudos. O nosso chamado é o verbo, que é o verbo, é o falar de Deus. O verbo ali no grego é a palavra logos, que significa o falar de Deus. Logos, o falar de Deus. Rema, o falar de Deus especificamente. Há dois níveis de falar de Deus. Existe o falar de Deus, logos, e existe o rema, o falar de Deus especificamente. Não vou entrar nisso agora, porque o que eu quero essa noite é te ensinar a acessar o que você precisa. Primeira coisa que você precisa: paz. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz. Vamos lá para Romanos capítulo 5. Vamos entender o valor da paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça. Então, a primeira coisa que Deus te dá é paz, quando você põe sua confiança em Jesus Cristo. Quando você desiste de salvar-se e aceita que já foi salvo. Enquanto você tentar se salvar, o salva-vida Espírito Santo vai ficar de longe, porque senão vai afogar os dois. Vou repetir. Enquanto você está tentando se salvar, o salva-vidas Espírito Santo vai ficar de fora, porque senão vai afogar os dois. Geralmente, quando a coisa fica muito feia, o salva-vida dá uma pancada na pessoa, que a pessoa fica meio tonta, e ele pega ela aqui, dá um mata-leão nela bem forte, que ela fica meio desmaiada, e ele vai então nadando para a praia, para que ele possa salvá-la. A maioria das pessoas
a maioria das pessoas não são salvas porque elas não se deixam ser salvas. Elas pensam que frequentar a igreja vai salvá-las, jejuar vai salvá-las, entregar o dízimo vai salvá-las, fazer as campanhas vai salvá-las. Elas colocam tudo antes, elas fazem para, não fazem por quê. Não é errado você ofertar na casa de Deus, mas você deve ofertar porque você é uma natureza generosa. Você deve jejuar porque o jejum tem a ver com a prática de quem nasceu de novo, para a mortificação da carne. Jejum não é um preço que você paga. Jejum é o exercer da morte providenciada da minha carne na cruz do Calvário. Quando eu estou jejuando, eu estou dizendo: carne, você morreu. Se você não entender a fé, e que tudo parte da fé, você vai se tornar um religioso. Porque tudo que é feito sem fé é errar o alvo, é pecado. A única coisa que te fará certeiro é você acompanhar a voz de Deus dentro do seu espírito. Jesus disse para os fariseus: ei, lá em João capítulo 8, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Outra vez Jesus diz: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Olha a conversa de quem está nessa dimensão. Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, sai para fora. Ele não pediu ao Pai para ressuscitar Lázaro. Ele agradeceu e ordenou. Quando ele agradeceu, ele acessou. Quando ele ordenou, se manifestou. E Lázaro foi ressurreto. Eu preciso repetir isso. Quando ele agradeceu: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Aí agora ele falou com Lázaro, não com o Pai. Mas porque ele creu no Pai, o Pai pôde atender o que ele disse e dizer: Lázaro, não dá para você ficar aqui mais no paraíso, estão te chamando no cemitério. E Lázaro ressuscitou. Jesus mudou uma condição porque ele acessou o Espírito. Lembra quando Jesus entrou na casa daquela menina que havia morrido com 12 anos de idade? Quando Jesus entrou, estava todo mundo chorando. Aquele luto terrível, uma criança de 12 anos morta. Primeira coisa que Jesus faz é estabelecer a condição do Espírito. Ele virou para todo mundo e perguntou: por que vocês estão chorando? Olha a conversa de quem está nesse lugar. Viver no Espírito é estar em um lugar tão real quanto essa mesa que eu estou pegando, tão real quanto essa cadeira que eu estou sentando. Na verdade, mais real, porque isso aqui vai passar, mas o Espírito é eterno. Ele disse: vocês estão chorando por quê? Imagina a cara do povo. A menina não está morta, ela dorme. Isso é conversa de quem entrou numa dimensão que enxerga as coisas diferente. Isso é conversa de quem entrou num lugar que percebe as coisas de outra maneira, que tem outra percepção. Querido, a percepção que você tem do seu problema determina se ele vai vencer você ou você vai vencê-lo. Vou repetir isso. A consciência que você tem do que está na sua frente determinará o resultado. Se você está consciente da cura, a doença vai ter que sair do seu corpo. Ela não fica. Se você está consciente de que você é rico, porque ele se fez pobre para te enriquecer, você vai atrair dinheiro. Porque a consciência produz sonhos, a consciência produz visões,
A consciência produz profecia. Consciência é uma das características do seu espírito. Seu espírito tem milhares de faculdades, mas ele tem 3 fundamentos básicos: a intuição, a comunhão e a consciência. Deus fala na sua intuição. Por falar na sua intuição, nasce a comunhão, a adoração, o louvor, a intimidade. E por causa da intimidade, a consciência é edificada. Estabelece-se na consciência uma constelação. Tem nada a ver com essa coisa da alma aí que estão fazendo, constelação. Não é nada disso. Quando eu falo de constelação, eu falo das palavras que Deus me deu, que no meio da meia-noite eu enxergo e consigo caminhar sem uma lanterna. Eu tenho uma constelação, eu tenho uma lua cheia, eu tenho algo que governa a minha noite, ainda que eu esteja na minha noite. Então, toda a vida de Jesus Cristo foi demonstrar para o homem como viver em outra dimensão, estando nesse corpo físico. Toda a vida de Jesus foi um ensino de que existe uma porta de saída para qualquer momento que você esteja. Está todo mundo vivendo essa realidade, mas você encontrou uma porta e entrou por ela, e a sua realidade é outra. Está todo mundo tendo esses resultados, mas os seus resultados são outros. Está todo mundo experimentando A, B e C. Você desconhece. Você desconhece. Com o passar do tempo, você vai passando, com o passar dos anos, você vai passando tanto tempo no Espírito, que é mais difícil duvidar do que acreditar. Você vai passando tanto tempo no Espírito. No começo a gente visita o Espírito. No começo a gente toca no Espírito, a gente sente a presença, a gente celebra a salvação. Mas aí você vai orando em línguas, e ai de mim, se eu não orasse em línguas. Porque só o Espírito de Deus que pode pegar o que eu estou falando agora e te dar esse ensinamento. E te mostrar que você pode sair desse problema agora, por uma mudança de estado interior. Por aceitar o que Deus diz na intuição, mergulhar na comunhão, entrar na prática da fé e pela prática da fé, construir uma casa na rocha. Jesus disse: todo aquele que, número 1, vem a mim. Número 2, ouve as minhas palavras. Número 3, e as pratica. São 3 coisas para que você acesse o Espírito. Vinde a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Não é praticar a letra, é praticar o espírito da letra. Não é praticar um conjunto de regras, é praticar o entendimento espiritual, é transformar a fé em comportamento, é transformar a convicção em apropriação. Eu sempre digo, fé é uma ação apropriadora. Quem crê, age tomando posse. Quem crê, pensa tomando posse, fala tomando posse. E aí você para de visitar, você para de tocar, e você passa a habitar no Espírito. O nome disso é salvação da alma. A habitação no Espírito equivale à salvação da alma, porque você conseguiu arrancar a sua alma do natural, da carne e de tudo que envolve isso,
para o Espírito. E aí a coisa começa a ficar gostosa, porque no começo foi uma baita de uma faxina. Deus teve que colocar dinamites, o dínamos. Deus teve que colocar muito poder. Deus teve que penetrar toda a sua alma, toda a sua mente, toda a sua emoção, com muita dinamite. Deus teve que apertar o negócio e bum! E explodir tudo, para que Ele pudesse pegar uma alma quebrada, quebrantada, rendida, e conduzir essa alma para esse lugar chamado feito, esse lugar chamado consumado, esse lugar chamado tetelestai. O Espírito é o lugar chamado tetelestai. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, Jesus disse, o véu se rasga agora. E quando ele abaixou a cabeça, o véu se rasgou. Por que o véu se rasgou? O santo lugar fala do seu Espírito. O Santo dos Santos fala do Espírito de Deus. Repete comigo, bem forte. Todo mundo, diga. O santo lugar fala do meu Espírito. O Santo dos Santos, do Espírito de Deus. Faz assim com a mão, diga. Havia um véu que separava o santo lugar do Santíssimo Lugar na antiga aliança. Fala mais forte. Mas na nova aliança, esse véu rasgou e os Espíritos se misturaram. O que estava no Santo dos Santos se misturou com o que estava no Santo Lugar. O que estava no Santo Lugar se misturou com o que estava no Santo dos Santos. E aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E no momento em que eu passo a ser um Espírito com o Senhor, tudo que é verdade nele torna-se a minha verdade. Então eu não sou mais surdo, porque Jesus não é surdo. Eu não tenho mais problema de vista, porque Jesus não tem problema de vista. Eu não tenho câncer, porque Ele não tem. Eu não sou pobre, porque Ele não é. Eu me amalgamei espiritualmente num nível em que nós temos verdadeira comunhão. O que é verdadeira comunhão? É participação mútua de tudo o que cada um tem. No meu caso, eu tenho fraquezas. No caso dele, ele tem a graça para encher as minhas fraquezas e me fazer forte onde eu era fraco. Por que Paulo disse, eu me glorio nas minhas fraquezas? Porque Paulo descobriu essa união. Paulo descobriu essa habitação, essa morada. Salmo 91 fala muito claro, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Qual é o esconderijo do Altíssimo? É o Espírito. Em Jesus Cristo. Então, o que habita no esconderijo, o que habita no Espírito, ele vai dizer ao Senhor, Deus meu e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. E aí vem, Ele te livrará, Ele fará isso, Ele fará aquilo. Por quê? Porque você entrou em outro lugar. Você se imunizou, você se blindou, você passou por um portal. Quando você passa por esse portal, as leis para você não são as leis para o homem natural. O homem natural é regido por leis naturais. O homem espiritual é regido por leis espirituais. Isso é claro na palavra de Deus. Quando o céu se fechou por 3 anos em Israel, pela palavra do profeta Elias, Elias nunca foi afetado por aquela seca e por aquela fome.
Deus providenciou a fonte de Querite. Deus providenciou a casa da viúva. Deus providenciou o fogo para o altar. Deus providenciou pão quente nas brasas, feito por anjos. Quando Jesus venceu Satanás, naqueles 40 dias de jejum, a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram. Por que os anjos vieram? Porque Jesus entrou. Aqueles 40 dias de jejum foram chaves para Jesus entrar no Espírito, numa dimensão que ele nunca tinha entrado. Eu estou me referindo a Jesus homem, Jesus ser humano. Jesus homem igual a você e igual a mim. Jesus que tinha sangue na veia, que tinha pensamentos, que tinha emoção, que sentia fome, que sentia cansaço, que sentia necessidades. Mas por todos os 4 evangelhos, nós temos um Jesus passando pelo portal e usufruindo do espiritual e trazendo o espiritual para o físico, trazendo o invisível para o visível. Aleluia. Quantos querem habitar no Espírito? Quantos querem extrair desse lugar que você precisa? Porque se tudo é possível ao que crê, é porque quem crê entra no lugar onde tem tudo. Eu estou aqui agora no auditório do Ouvir e Crer, nossa sede em Goiânia, num culto online. Não tem tudo aqui. Se eu quiser comer agora uma picanha assada com um arroz bem feitinho, à goiana, com uma Coca-Cola geladinha, um tomate picadinho com cebola, eu não tenho isso aqui agora, mas eu tenho no Espírito. Essa picanha não está nesse auditório, mas ela está no reino do Espírito. Porque tudo é possível ao que crê. Se tudo é possível ao que crê, é porque no Espírito tem tudo. Então quando eu creio, eu entro e eu desfruto do ilimitado. Querido, essa noite Deus me pôs aqui como profeta para te dizer: eu estou quebrando os seus limites. Eu estou arrancando a árvore que eu não plantei. Eu estou amaldiçoando essa figueira sem frutos, que é a sua religiosidade. Eu estou amaldiçoando as folhas dessa figueira. Você não vai se cobrir como Adão e Eva, com folhas de figueira, que vão secar e vão revelar sua nudez novamente. E você se cobre de novo com folhas de figueira, e elas se secam, e a sua nudez aparece novamente. Ou seja, é um cai e levanta, um cai e levanta, um cai e levanta. O Senhor te diz: não, chega de viver num cai e levanta. Agora eu vou te levantar, e você não vai cair nunca mais. Agora eu te curo, e essa doença não aparece mais. Agora eu te restauro nessa área, e onde você era fraco, você é forte. Agora eu te toco, e onde não havia testemunho, nasce testemunho. Não que você dê testemunho de você mesmo, as pessoas vão ver. Quem vive no Espírito é patente. Quem vive no Espírito tem um cheiro espiritual. A voz flui numa frequência diferente. Os pensamentos são tranquilos. Não existe urgência no Espírito.
Não existe pressa no Espírito. A Bíblia diz: saireis em paz, saireis sem pressa. Toda urgência fala de alguém que vive na alma. Hoje eu estive conversando com um pastor, amigo meu, e ele estava muito longe da sua família, ele estava muito triste, passou o dia muito triste, começou até a chorar comigo no telefone, porque ele estava muito longe da família e a sua família estava sem nenhum recurso. Ele virou para mim e disse: olha, eu estou muito triste porque lá em casa não tem nada. Querido, se eu fosse alguém almático, eu ia concordar com ele. Se eu fosse almático, eu ia entrar no choro dele e ia nós dois para o buraco. Sabe o que eu disse? Falei assim para ele: o pai dela, a esposa, é muito responsável para cuidar dela. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus é responsável para cuidar de quem entra no Espírito. Deus só não pode se identificar com a sua carne, mas Ele pode se identificar com o seu espírito. Deus não vai se tornar carnal para andar com você, porque Deus não muda. Mas você pode se tornar espiritual para andar com Deus. Deus não vai mudar para se enquadrar a sua derrota e responder a sua incredulidade. Deus não responde incredulidade. Deus não responde sofrimento humano. Deus não responde lágrimas. Deus não responde gritos. Deus não responde sapateios de fogo. Deus não responde nada que sai do homem. Deus responde fé. Porque fé é o elemento que muda a minha polaridade de alma para espírito. Fé é o que muda a minha dimensão da carne para o espírito, do natural para o sobrenatural. Qual fé? A palavra que Ele me disse, que Ele falou comigo, que eu ouvi dEle. A palavra que eu ouvi dEle, e o dia que eu ouvi, ela se tornou para mim um patrimônio, um quinhão, a minha herança na terra. Tudo que Deus me diz se torna praticável quando Ele diz: ai de mim se eu não orasse em línguas. Agora eu tenho que te dar uma notícia. Você quer visitar o Espírito ou você quer habitar no Espírito? Eu já sei a sua resposta, porque você ama o Senhor e você quer habitar no Espírito. Então você vai ter que abrir mão da sua reputação. Você vai ter que abrir mão das suas opiniões e teologias. Você vai ter que abrir mão de pessoas que não vão te seguir, porque não vão te entender, pois não viram o que você viu, e elas vão te abandonar. Você está saindo do navio para Tarsis, está sendo lançado no oceano do Espírito, e você vai ser engolido pelo grande peixe, Espírito Santo, e começar a escola do Espírito nas profundezas do oceano, até que você esteja pronto e tenha uma oração de fé, como Jonas teve na barriga do peixe, quando dentro da barriga do peixe, Jonas disse: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E quando de dentro da barriga do peixe, Jonas falou fé, Deus falou com o peixe. E Jonas foi vomitado para dentro do propósito.
Por isso Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ali, o que é que o Espírito Santo quer nos ensinar? Não é simplesmente rico no sentido de dinheiro. Tem gente que está muito rico de teologia, rico de ideias, rico de valores humanos e naturais, rico de uma cultura babilônica, rico de uma mentalidade babilônica, rico de emoções programadas pelos grandes neurolinguistas, coachings, pelos grandes Einsteins da vida. Imagina você tendo que abandonar tudo isso, abrir mão de tudo isso, para ser como uma criança que percebe a voz. Jesus disse, e quando ele disse isso, ele quebrou tudo. Ele falou: o vento sopra onde quer. Querido, o vento é soberano. Ouves a sua voz. O vento sopra, ouves a sua voz. Aí vem a parte que a gente não gosta, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, quem vive no Espírito, num nível controla tudo, mas em outro nível não controla mais nada. Vou repetir isso. Quem vive no Espírito está sempre governando as circunstâncias, mas não está mais governando a sua história, porque a sua história agora é a história que Deus escreveu. Ai de mim, se eu não orasse em línguas. Ai de mim, porque quando eu começo a falar com Deus em espírito, rubarra sitet roblande, arcomiande das que choberanda nai, e palanda rak, ac antos, ac ebiedel aromiandararo. Quando eu começo a falar com Deus em outras línguas, o meu espírito está se comunicando com o Espírito de Deus no mesmo nível de Deus. Deus me deu uma linguagem que eu posso sair desse desnivelamento incrível que há entre a mente de Cristo e a mente de Adão. E quando eu falo em outras línguas, eu entro na dimensão de Deus. E eu posso ter uma comunhão com Ele no nível dEle. Ele mesmo me dá as palavras para que eu pela fé fale. Ai de mim, se eu não orasse em línguas. Deixa eu ler um texto no final dessa mensagem, porque, querido, a tribulação está começando. Nós estamos chegando no fim das coisas. Eu tenho dito isso, eu não sei se são 7 anos literais, se são 50 anos, 100 anos, eu não estou aqui marcando data para a volta de Jesus. E todos que fizeram isso, dançaram. Mas eu tenho um encargo do meu coração para te dizer: sai da carne, porque a carne é uma dimensão, e transfira-te para o Espírito, que é outra dimensão. Continue morando na casa que você está, mas em outra dimensão. Talvez Deus nem vai tirar você da igreja que você está. Talvez Deus vai tirar, mas você vai estar em outra dimensão. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo explica muito bem essa dimensão do Espírito. Capítulo 2, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando o testemunho de Deus. Olhe bem, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus. Ou seja, eu fui ter convosco levando realidade e não blá 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 evangélico. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que mensagem estranha. Jesus já tinha ressurreto. Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha sido glorificado. Jesus estava diante do Pai. Por que ele não disse: eu nada quis saber entre vós, a não ser sobre o Rei dos Reis que está sentado no trono ao lado do Pai? Porque essa era a mensagem de João, pastor, não era de Paulo. Não, querido. É porque Paulo era um homem tão espiritual, tão profundo, que quando ele diz: nada quis saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado, ele estava dizendo o seguinte: tudo está aqui, nessa dimensão em que a cruz é a porta. Sabe por que você bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, e tudo é redundante na sua vida? Porque você encontra com a cruz e não morre. Você encontra com a cruz e estabelece a sua vontade. Você encontra com a cruz e não se rende à graça. Não dá outra face, não perdoa, não anda a segunda milha, não ama. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é vida de quem ultrapassou a cruz. Mas Paulo não para por aí. Olha o capítulo 2, versículo 3. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Meu Deus, quanta revelação nesse versículo. Fraqueza, temor e grande tremor. Fraqueza fala de inanição, falta de nutrição. Paulo era um cara que não tinha comida da carne mais na vida dele. Essa fraqueza aqui era falta de energia da carne. Esse temor aqui é o temor do Senhor. E esse tremor aqui é porque tudo estava sacudindo na vida de Paulo. Paulo era um homem que vivia 24 horas por dia em cima de um terremoto. Porque na vida de Paulo, o que era sacudível, sacudido era. Quando ele fala de fraqueza, ele fala a fraqueza da carne. Quando ele fala de temor, ele fala do temor do Senhor. Agora quando ele fala eu estive em tremor, significa, quando eu estive aí, estava sacudindo tudo. Aí você vem para o capítulo 3, e ele fala: construa a casa de Deus com ouro, prata e pedras preciosas. Não construa a casa de Deus com madeira, feno e palha, porque quando o terremoto vem, sacode tudo e cai tudo. Mas quando você edifica com ouro, prata e pedras preciosas, pode vir o terremoto que for, sacode tudo e a sua casa permanece. A sua unção permanece, a sua revelação cresce, a sua intimidade cresce. Tudo que é de Deus na sua vida é liberado, é desatado. Olha o que Paulo fala no capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram. A consistência do que eu disse não teve linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas a minha palavra foi embasada em demonstração
do Espírito. Igreja, chegou o tempo de não embasarmos a nossa vida em palavras, mas em demonstração do Espírito. O mundo está aguardando alguém que demonstre o Espírito, para que eles se convertam a Cristo. Eles não querem a sua igreja, eles querem Cristo. Eles não querem a sua doutrina, eles querem Cristo. Eles não querem a sua teologia, eles querem Cristo. Eles nem querem você, eles querem Cristo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aí ele fala assim: entretanto, falamos a sabedoria entre os experimentados. Olha, gente, o versículo 6 quebra tudo, resume tudo que eu falei. Entretanto, expomos sabedoria entre os maduros, experimentados, versados, aquele que se tornou um pai espiritual, aquele que se tornou um bispo verdadeiro, um presbítero verdadeiro, um ancião verdadeiro, um pai na fé. Não, porém, a sabedoria deste século, não a sabedoria que você aprende na faculdade, não, nem é dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Uhul! Ai de mim, se eu não falasse em línguas. Falamos a sabedoria de Deus em mistério. Estou falando a sabedoria de Deus em mistério. Posso orar baixinho? Estou falando a sabedoria de Deus em mistério. Se eu estiver dentro de um avião, para ninguém me chamar de louco, eu balbucio. Você pode balbuciar, mas é importante que você fale. Não existe pensar em línguas, existe falar em línguas. Pensar em línguas não completa o ciclo. Completa o ciclo quando você pronuncia. Mesmo que balbuciando, pronuncie. Porque é a fala espiritual que abre os portais. É a fala espiritual que abre os portais. E quando um portal se abre, porque você falou em espírito, você tem autoridade sobre aquela dimensão. Quando um portal se abre, porque você falou em espírito, você tem vivência naquilo. E você passa a experimentar aquele lugar. E você não recua na fé mais. Você estabelece o marco e você diz: eu não vou nunca mais remover esse marco antigo. Está escrito: não removais os marcos antigos. Cada passo de fé põe um marco e não recua. Outro passo de fé finca outro marco e não recue. Mais um passo de fé finca outro marco e não recue. O que é recuar? É voltar a ser natural. O que é recuar? É abraçar novamente o procedimento da carne. Cara, você entrou na solução. Agora, porque o diabo apertou com as suas emoções e parece que nada está funcionando, você vai voltar para a carne? Não. Para a carne. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou
desde a eternidade para a nossa glória. Quem crê, vê a glória de Deus. Então quem crê tem uma linguagem espiritual, tem uma mentalidade espiritual, tem um posicionamento espiritual. E ele entra através da cruz, do negar a vida da alma, do negar-se a si mesmo, por segurar a vontade de Deus, por obedecer ao Espírito Santo. Ele passa. E agora que ele passou, o que ele tem não é mais o Calvário, o que ele tem é o Pentecostes. E Pentecoste não é Espírito prometido, Pentecoste é Espírito derramado. Pentecoste não é Espírito prometido, Pentecoste é Espírito liberado. E Espírito liberado tem tudo que você precisa. O Senhor te diz: veja, entre e pegue. Vou repetir e terminar. Jesus disse: veja, entre e pegue. Quem nasceu de novo, Jesus disse, vê o reino. Falando com Nicodemos. Depois Jesus disse, quem nasceu de novo pode entrar no reino. Agora se eu entro, eu posso pegar, eu posso beber. Isso aqui não estava na dimensão da carne, mas eu parei de semear para a carne e comecei a semear no Espírito, hora após hora, hora após hora, hora após hora. E agora eu não tenho mais uma colheita natural, eu tenho uma colheita sobrenatural. Quantos podem dar glória a Deus? Uhul! Ai de mim, se eu não orasse em línguas. Quando eu oro em línguas, como o meu paizão Dave Robertson ensinava, eu libero o professor da minha nova natureza. E só ele pode me treinar a viver na outra dimensão, estando ainda na terra. Amém? Amanhã meio-dia eu vou estar com vocês no @EberOuviriCrer no Instagram. E 18h30 eu vou estar aqui para continuar ministrando essa palavra que eu comecei hoje. Como entrar e permanecer na dimensão do Espírito. Amém? Não perca a palavra amanhã à noite, 18h30. Porque eu vou te ensinar como entrar e permanecer nas dimensões do Espírito. E eu quero te mostrar sobre o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu, sétimo céu. Eu quero te mostrar que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, mas não significa que é o último. A teologia que diz que o primeiro céu é o que a gente vê, o segundo céu é dos demônios, dos anjos, o terceiro céu é de Deus. Isso é teologia barata. Existem céus e existem céus dos céus. Existem céus e existem céus dos céus. Eu não posso nem falar muito aqui, porque eu vou te assustar. Só sei uma coisa, que Jesus foi exaltado acima de todos os céus. Para você. Não foi para Ele, porque Ele é Deus, Ele já estava acima dos céus antes. Ele foi exaltado para você. Ou seja, Ele foi exaltado para te levar a viver acima dos céus. Pastor, eu preciso ser seu discípulo, quero ser seu filho na fé. Puxa vida, eu nem entendi muito bem essa palavra, mas no meu espírito eu sinto que é tudo que eu preciso. Eu não aguento mais a religiosidade, o cabresto humano, a manipulação. Eu quero viver no Espírito, porque para a liberdade foi que Cristo me libertou, e eu não vou mais me dobrar a jugo de escravidão. Mande um WhatsApp para mim, meu WhatsApp pessoal é 629
82231222. Mande um WhatsApp para mim e diga: eu quero ser seu filho na fé, sua filha, quero caminhar com você. Eu vou te colocar numa lista de transmissão. Você vai receber diariamente meus devocionais, minhas palavras. Querido, eu não sou nada, mas eu passei os últimos 23 anos numa guerra, da qual eu nunca mais voltei. Eu sou um homem de dores. Eu sou um homem de marcas. Eu sou um homem desconfigurado pelo sistema. Não existe formosura religiosa em mim mais. Eu não preparo mais uma palavra para pregar. É a palavra que me prepara. Eu não tenho aqui um esboço. Eu sou o esboço. Não estou criticando você que ainda usa o esboço, mas eu quero te dizer, existem outras dimensões. Amanhã a gente continua às 18h30, amém? E meio-dia no Instagram. Mande um WhatsApp para mim, 629-8223-1222. Eu vou ter prazer em... Sabe, eu não quero ser seu pastor, não quero ser seu chefe, seu mentor, seu líder, nem seu guru. Eu quero ser pai na fé, como Abraão foi, como Isaac foi, como Jacó foi. Eu quero andar nas pisadas de Abraão, o nosso pai. Amém? Beijo no coração, até amanhã 18h30.